Olá, mente! O vídeo de hoje vai trazer uma lista de livros e autores de metodologia da pesquisa. Se você não sabe qual livro ler, veja o vídeo de hoje para você decidir. Tenho certeza que este vídeo vai te ajudar a saber qual livro adquirir, seja no formato digital, seja no formato físico, mas que trará a informação que você precisa. Decidi fazer esse vídeo após várias aulas do meu curso Dê o Seu Máximo Todo Dia, e também os alunos que chegam até mim, que estão na graduação ou estão há muito tempo fora da academia, fora dos bancos universitários, e quando entram na pós-graduação, ficam perdidos sem saber o que fazer, com tanta referência, com tanta bibliografia para ler, sem saber por qual livro começar, e principalmente, já que metodologia da pesquisa na pós-graduação geralmente é uma das primeiras disciplinas que a gente cursa. Então, vem aquela lista imensa, fora os livros que a gente precisa ler para a pesquisa e ainda sobre método da própria pesquisa, tá? Eu não vou falar de método propriadamente, vou falar de livros da metodologia da pesquisa. Então, fica ligadinho no vídeo, porque eu vou te apresentar aqui em 4 níveis, do básico até quando você quer se tornar um pesquisador de alto nível. Meu nome é Ana Luísa, sou doutora em Recursos Naturais, mestra em Direito e tenho o canal Boa Escrita, que também é a minha empresa na área da educação. Vamos começar logo essa lista. Vou trazer detalhes de alguns materiais que coloquei na lista. Eu selecionei, na verdade, esses materiais, porque eu preciso de algo bem objetivo para você ter uma explicação breve e saber, de fato, por qual livro começar. Não é isso que você quer? Então, eu vou olhar um pouco para a minha lista que eu fiz aqui, está perto de mim. Então, se eu tirar os olhos da câmera é para poder ler o livro e trazer a informação com detalhes para vocês, tá bom? A primeira categoria são os clássicos, são os livros que eu digo que são quase obrigatórios para você que está na universidade. Por que obrigatório? Você é obrigado a ler ou não conclui os 5 anos, 4 anos da universidade? Não. Porque é estranho quando você conclui uma graduação e não passou por esses renomados professores da área de metodologia. Todo mundo que eu conheço leu esses livros são o pontapé inicial. Então, você está a cursar a metodologia da pesquisa pela primeira vez, precisa sim ler esses livros, até porque eles trazem tudo num formato com uma linguagem bem clara, com uma linguagem fácil, num formato estruturado, principalmente para quem está na graduação. Se você iniciou a pós-graduação após muito tempo na área profissional, recomendo que escolha um dos 2 livros que eu vou indicar agora. Não precisa ver os 2. Se você está na graduação, você vai ter tempo para ler os 2. Leitura fácil, gostosa de se ler. O primeiro livro é Lakatos e Marconi, Fundamentos da Metodologia Científica. É um livro geral, vai trazer tudo e de forma superficial sobre pesquisa. Por que de forma superficial? Não tem como Lakatos e Marconi abordarem tudo sobre pesquisa no livro. É tanto que a gente vai ter livros mais gerais, que são os manuais, e livros mais específicos, que tratam especificamente de um tipo de análise, de um tipo de técnica. Então, esses livros é já para quem sabe qual técnica vai usar, de qual forma vai analisar, para poder iniciar o capítulo, a escrita do capítulo da análise e discussão
dissertação ou da tese. Então, se você está na graduação, leia Lakatos e Marconi, que você não vai se arrepender. O segundo livro que eu indico como clássico e obrigatório é Antônio Joaquim Severino, Metodologia do Trabalho Científico. Ele é semelhante a Lakatos e Marconi. O que é que eles dois vão trazer de semelhanças? Formatos de trabalhos, modelos de fichas, e aí essas fichas são umas fichas mais fechadas, fichas, eu digo no sentido de fichamento, como fichar um livro, como fichar um artigo. Ninguém, em todos os vídeos que você viu, como fazer um fichamento, como ler um artigo, ninguém tirou isso da cabeça do nada. É com um arcabouço de leitura, principalmente desses renomados autores, e de certa forma, a gente adapta ao que serve para a gente. Quando a gente consegue obter êxito, a gente começa a compartilhar. E outras pessoas também podem ter êxito no método que a gente criou, mas né, tendo um arcabouço por trás, aí ninguém tirou do nada. Né? São esses dois livros clássicos e obrigatórios que você precisa ler. Se você está cursando metodologia no primeiro período, ótimo, porque vai ser uma leitura meio que transitória aí, saindo do ensino médio para a graduação, é uma leitura fácil. Tá? Se você está na fase de elaboração do seu projeto de pesquisa, e aí independe de qual nível seja, eu indico Como Elaborar Projetos de Pesquisa, de Gil. É um livro que muita gente usa como base para a elaboração do projeto de pesquisa. O que eu gostei da leitura desse livro é que ele é objetivo. Ele não fica dando voltas para chegar em determinado ponto. Ele diz, lacuna, é isso, hipótese, aquilo, e traz objetividade, principalmente para quem tem pressa em elaborar um projeto de pesquisa. Se você está em nível de graduação, vai sentir essa facilidade lendo Gil na época de TCC1, que é como geralmente chamam a disciplina de elaboração de projeto de pesquisa. Se você concluiu a graduação e quer fazer um projeto de pesquisa, seja para a especialização, ou que é a pós-graduação lato sensu, ou então a pós-graduação estrito sensu, mestrado, ele também é um bom livro. Mas se você não leu Lakatos e Marconi, sugiro que leia primeiro um desses dois para poder ler Gil, ou você terá certa dificuldade, posto que Gil, ele é bem objetivo, já Lakatos e Marconi tem uma explicação mais detalhada de cada elemento. Agora, se você está na fase de elaboração do seu trabalho, independentemente do nível, se é graduação ou pós-graduação, lato ou estrito sensu, eu indico outras leituras. Tem inúmeras. Eu já li algumas mais, não muitas, mas algumas mais. Resolvi selecionar aquelas que trazem uma leitura fácil, uma leitura intermediária, para você não travar na hora que estiver elaborando o seu trabalho final, o seu trabalho de conclusão de curso, seja a sua dissertação ou a sua tese. Indico também se você precisa elaborar artigos e não tem ideia do que fazer, de como montar a estrutura de um artigo. Vamos lá. Botelho e Cruz, Metodologia Científica. É um livro que traz, de forma geral, todos os elementos de um trabalho científico e como desenvolver cada um desses elementos. Qual a diferença entre Lakatos e Marconi e Antônio Joaquim Severino? É a linguagem. Ela já não é tão básica. E uma outra coisa, é a quantidade de páginas também. É um livro um pouco mais robusto, não muito, mas um pouco mais robusto.
Eu tenho esse livro no formato digital, então você pode obter também nesse formato. Orides e Mesaroba, Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito. Eu sempre digo que o diferencial desse livro é trazer exemplos de leituras da área do direito. Mas é um livro básico, eu digo que até mais básico do que Lakatos e Marconi, e se você não tem uma base de uma leitura sobre metodologia com um pouco mais de detalhe, pode ser que tenha dificuldade nesse tipo de leitura, porque eles, né, na verdade, elas, as autoras, elas detalham muito mais outros requisitos no livro, como estrutura, trazem modelos de estrutura, inclusive se tiver edição atualizada, indico para todas as áreas. Foi o melhor livro que eu encontrei para explicação de ABNT, para quem gosta de saber as normas, né, da ABNT, o melhor livro que eu encontrei foi esse. Um outro detalhe é que ele traz as expressões em latim. O livro, ele traz uma tabela, não só a tabela com a tradução, como alguns fazem, mas com exemplos de como usar, formatos de citação, como fazer. Então, é um livro que empreendeu muito nos exemplos, nos modelos, e reduziu nas definições e conceitos, certo? Václavic, indico para todo mundo, principalmente para quem precisa de um direcionamento de definições. O livro, o título do livro é Metodologia de Pesquisa para a Ciência da Computação. A linguagem é tão fácil, que todo mundo pode adquirir esse livro. A diferença é que o autor se volta a todo momento para a área da computação. Então, os exemplos são da área da computação. E o que eu percebi é que ele pegou as feridinhas, as dores desse grupo da área da computação, que é muito mais, tem muito mais facilidade na parte prática, na parte técnica, e um pouco mais de dificuldade na parte da escrita. Então, esse autor, ele soube pegar exatamente a dor da área e colocar no livro. Mas eu quero deixar aqui bem explicado que, independentemente se o livro traz determinada área ou não, sendo metodologia da pesquisa, se aplica em todas as áreas. Metodologia da pesquisa é uma só, tá? A gente não está falando aqui de método, de técnica, de tipos de pesquisa, mas da metodologia da pesquisa, da estrutura de um trabalho, tudo é um só. Agora, se você quer se tornar um pesquisador de alto nível, subir o nível, comece, e aí eu vou dar uma lista maior aqui, mas é para iniciar, não é para finalizar. A gente nunca para de ler sobre pesquisa, e de forma muito específica. Cada vez mais a gente vai lendo livros de forma mais específicas. Eu tenho, inclusive, algumas indicações não brasileiras, porém, eu restringi a indicação hoje, porque são muito específicos, é sobre pesquisa qualitativa, então eu posso até fazer um vídeo posteriormente falando de pesquisa qualitativa, mas esse não é o momento. Então, o primeiro livro é Humberto Eco, Como se faz uma tese. Tem um capítulo de Eco que a gente vai ver que ele trata muito mais da realidade da Itália, que não se aplica tanto aqui. E tem uma outra coisa, o livro ele é antigo, então a gente vai perceber que tem uma desatualização. Acredito eu que se Humberto Eco fosse vivo, ele até faria essa atualização desse livro, né? Ou não. Mas é um livro muito bom, ele abre a mente para algumas dores no mundo da pós-graduação, e a gente vai perceber que essas dores
Existe, da época que Eco escreveu esse livro até hoje. Nada mudou, infelizmente. Ele traz o último capítulo, que é a parte de fichamento. É muito interessante esse capítulo. Então, leiam, e você não precisa aplicar ipsis literis como ele ou outro autor ensina. Você pode adaptar a forma que funciona para você. Isso que é o mais interessante. O interessante de ler metodologia da pesquisa não é copiar, mas é interpretar e você aplicar da sua forma com base na leitura de algum autor. A segunda leitura, Deodato, Bases para uma metodologia da pesquisa em direito. Esse sim eu vou restringir a área do direito. É um artigo que, digamos, uma expressão aqui que a gente costuma chamar no Nordeste, que mete o pau mesmo na área, nos estudantes da área de direito. Então, é importante ler para você abrir os olhos, abrir a mente e, principalmente, ter cuidado e zelo na parte da metodologia científica. Bauer e Gaskell é uma tradução, trata de pesquisa qualitativa com texto, imagem e som, um manual prático. Muito bom de se ler, porém ele tem alguns capítulos densos que a gente precisa fazer leitura de outros materiais para poder entender Bauer e Gaskell, porque as discussões que ele faz ensinando como realizar essa pesquisa qualitativa é muito profunda. Às vezes traz conceitos e definições que, se a gente não tem uma boa base, o que ele explica no livro não é o suficiente. Então, esse tipo de livro, se você quer fazer pesquisa qualitativa e vai usar texto, imagem e som, leia. Não se limite aos autores que da modinha, que está todo mundo indicando. Leia também Bauer e Gaskell. Tá? Ele vai trazer alguns pontos críticos, vai trazer algumas sugestões e também vai trazer o que não aplicar. Não, de certa forma, objetiva, mas talvez você lendo, você vai pensar, vai refletir, ó, isso aqui não é o que eu quero aplicar, então pode usar como critério de exclusão e fundamentar em Bauer e Gaskell. Luciano Oliveira, Não Fale do Código de Hammurabi, eu indico para todo mundo que quer escrever, principalmente para quem está na pós-graduação estrito sensu e na graduação, que quer escrever um capítulo inteiro histórico. Se o seu método não for histórico, pelo amor de Deus, e se você não for historiador, se limite a 2 parágrafos para contextualizar o seu objeto. Você não tem que voltar a Roma, você não tem que voltar à Grécia, você não tem que voltar à era da Revolução Industrial, você não tem que fazer isso e escrever um capítulo se o seu método não for histórico, se você não for historiador, se a finalidade da sua pesquisa não for um levantamento histórico, tá? A gente não quer ler isso, a gente pula esse capítulo. Então, escreva o que ninguém escreveu, que é de fato a sua pesquisa. O que já escreveram, você não precisa repetir. Se é só repetição de palavras, não é preciso. E a crítica que Luciano Oliveira faz é muito pontual nesse sentido. Corroboro infinitamente com ele, é tanto que é um artigo bastante citado. Gerhard e Silveira, Métodos da Pesquisa. Estou a indicar este livro. Pode parecer que ele traz uma variedade imensa de métodos, não. Ele traz um levantamento da metodologia, da pesquisa, que é sempre bom a gente ler, continuar a ler para relembrar. Tá? Até hoje eu pego livros, principalmente Mesaroba, que é um dos meus mais atuais, assim, manuais, de manuais em si, é o que eu tenho mais acesso, para ficar relembrando. Onde é que está isso, onde é que está aquilo, vamos ver a estrutura, vamos ver o que se mudou ou não, vamos nos atualizar. Então, é sempre importante a gente ler.
nós não podemos pensar que o fato de a gente ter chegado em determinado nível, a gente vai isolar e ignorar leituras básicas. Não. A gente vai crescer o nível da leitura e também vai precisar relembrar. É tanto, ó, que meu livro aqui, ele é todo fichado, não sei se você consegue ver, mas talvez sim, se eu mudar a luz. Ah, todo fichado, tá? Porque eu só pego o fichamento do livro para poder relembrar algumas coisas, ou então já vou direto quando eu tenho alguma dúvida. O próximo livro e último, eu acho que você já deve estar dando graças a Deus, porque eu vou terminar a minha lista, é Emandolfer e Gomes, Métodos Qualitativos para Análises de Políticas Públicas. Se você vai citar política pública, leia esse material. É muito interessante a forma como ele aborda esse método qualitativo. Se você pretende dar como sugestão uma política pública, leia também. Se o seu trabalho ele tem uma finalidade prática, leia este livro. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e quero sugestões de vocês, quais são as suas maiores dúvidas, quais são as maiores dores, o que vocês querem ver aqui no canal. Sem esquecer, na descrição desse vídeo eu vou colocar essa lista para vocês com todas as informações que eu tiver de cada material e se for artigo, eu já coloco o link para facilitar a vida de vocês, tá certo? Depois me digam o que acharam de cada leitura dessas e qual foi o material que vocês leram. Até mais!